Já tô ansioso já, vejo a hora de começar. Bom, hoje vai ser um dia super especial. Hoje vai ser o primeiro encontro da equipe, tá? Presencialmente, todos os integrantes, então todos os profissionais que vão estar me ajudando nessa jornada aí. A Vanessa, mentora, o pastor Gessé, a Kátia, psicóloga, o personal Léo e Ricardo, a Nutri Fernanda, todos os integrantes vão hoje se encontrar para a gente estar alinhando, estar em sinergia, tá todo mundo conectado e eu tenho certeza que vai ser incrível. A equipe está muito bem formada, uma equipe realmente de profissionais extremamente qualificados e a gente vai estar fazendo essa abordagem, né? Espiritual, emocional, física, com todos os profissionais auxiliando, orientando, guiando, né? Então vai ser um encontro, um coquetel muito, muito bacana. Espero que vocês acompanhem aí. Cada profissional vai estar falando um pouco sobre o seu trabalho e como vai contribuir para o The Choice. Vai ser realmente um encontro muito, muito bacana. Tenho certeza que vai ser muito positivo. Vai sair ouro dali, e a gente vai começar a alinhar a expectativa para o que vai ser o programa, né? Bom, já se inscreve aí para o canal, porque os próximos 4 meses vão ser intensos, com muito aprendizado, muita experiência de vida. Então, se inscreve aí, acompanhe, porque vai ser algo incrível. Tenho certeza que vai ser transformador na minha vida e espero que possa transbordar para a vida de vocês, né? Essa é a ideia. Tamo junto. A gente realmente quer um resultado diferenciado em todos os aspectos, né? Espiritual, emocional e físico. Então, o The Choice é isso, sabe? É uma escolha. Todos os dias nós podemos fazer uma escolha de ter um casamento melhor, de ter uma vida espiritual melhor, de se alimentar melhor, de alcançar um resultado diferente. O que me inspirou a começar o programa, começar esse projeto, eu acho que foi uma coisa que me pegou muito. Toda paciente que senta ali na frente, eu quero extrair o melhor dela. Eu quero, sabe, eu olho para aquela paciente, eu estou escutando as queixas dela, os problemas dela, a grande maioria está relacionada com as escolhas que ela faz. E eu fico pensando, cara, por que essa mulher não escolhe um caminho diferente? Por que ela não segue o passo a passo que eu estou dando aqui, simples, objetivo, direto? Ela pode transformar a vida dela fazendo isso. Por que não viver de uma forma diferente e intensa? E a sensação que me dá eu venho me perguntando há um bom tempo, André, você está fazendo essa escolha para você? Você está seguindo esse caminho? Você está vivendo a performance que Deus quer para você? Você está tendo uma qualidade de vida que você deseja? Você está prosperando, abundando, tendo o corpo que você quer? Você está fazendo essas escolhas? E aí a sensação que me dá, a Kátia disse que já vai ser tema de terapia, tá? Então, a sensação que me dá é que eu estou querendo salvar a paciente, mas na verdade eu quero me salvar. Parece que a sensação que me dá, o sentimento que me dá é que eu estou falando para ela o que eu tenho que fazer. E aqui entra vocês nessa história, né? Eu sei que sozinho eu conseguiria um bom resultado, mas se eu montar um time de pessoas que têm uma experiência de vida, um conhecimento e uma experiência totalmente diferente da minha, aportando em todos os aspectos da minha vida, eu tenho certeza que o resultado vai ser completamente diferente. Então, por isso que eu convidei vocês para participarem desse projeto e eu realmente quero um resultado incrível. Eu não quero que minha vida nunca mais seja a mesma depois desse programa. O que vai ser depois dele eu não estou pensando, eu estou pensando no presente, no processo. Eu quero viver o processo, eu quero aprender, eu quero curtir, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero contribuir para a vida de vocês também e quero contribuir para a vida de outras pessoas. Então assim, vou viver muito intensamente isso, tenho certeza que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Honrar todos vocês que estão participando, seguindo as orientações da Vanessa, seguindo as orientações de Sé, da Kátia, da Fernanda, do Ricardo, do Léo
Eu realmente vou honrar a participação de vocês e eu quero alcançar o máximo de resultado possível. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Está sendo um grande privilégio. Todo mundo que eu convidei aqui são pessoas que eu gosto, que eu sei que tem um grande conhecimento, que pode contribuir muito para esse projeto, para a gente ter esse resultado. Então, eu queria que todo mundo se apresentasse, mas antes eu queria que vocês falassem uma experiência de vocês. Então, a ideia vai ser cada um se apresentar. Antes de se apresentar, eu queria que vocês contassem alguma experiência de vida, alguma superação, uma fase difícil, compartilhar alguma coisa da história de vocês. Seria muito, muito legal, só pra gente dar uma quebrada de gelo. Eu vou começar me apresentando e vou contar algo que foi desafiador na minha vida. A experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês foi, sem sombra de dúvida, o meu primeiro ano na faculdade. Eu decidi estudar mais velho. Eu fui para a Argentina, eu estudei na Universidade Nacional de Rosário, que é uma universidade pública situada em Rosário, que é a cidade, na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Eu fui com 24 anos para lá. Eu fui para a Argentina porque eu nunca achei que seria possível fazer medicina no Brasil. Eu sou do interior, médico era para pessoas muito ricas, ou para aquele cara, sabe aquele cara CDF, mas aquele cara assim muito inteligente? Eu sempre fui um cara bem assim, eu nunca tive dificuldade de aprender, mas era só para aquele cara assim, gênio ou rico. Era pro gênio ou pro rico. E era algo tão distante, era bizarro, assim. Eu lembro que o médico parece que tinha uma figura, acho que vocês também passaram por isso, né? O médico tinha aquela posição que parecia inalcançável, uma coisa surreal. No interior a gente tinha essa percepção quando eu era mais novo, tenho 38. Então, assim, eu fui pra Argentina e no meu primeiro ano, quando eu cheguei, em Rosário só tinha 10 brasileiros que estudavam nessa universidade. É uma universidade muito grande, tinha poucos brasileiros. E o que tinha tido o melhor resultado, ele aprovou a primeira matéria da faculdade na 4ª tentativa. Então o cara não tinha referência, todo mundo falando, é muito difícil, é impossível passar aqui. Era uma prova oral, né? Então na Argentina as provas são orais, você faz a múltipla escolha para regularizar a matéria, mas depois para aprovar a matéria mesmo é uma prova oral. Então para mim foi um grande desafio. Eu falei, cara, não vai dar, não vai dar, eu vou para a faculdade particular, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu só sei que eu vou voltar pro Brasil, vou revalidar e vou ser médico no Brasil. Eu só sei disso. Como eu vou fazer, eu não sei, mas acho que aqui em Rosário não vai dar. E eu estudei absurdamente. Toda a faculdade eu estudei muito, né? Mas o primeiro ano, quando eu aprovei a primeira matéria, foi um negócio surreal. Foi uma sensação muito boa. No final das contas, eu terminei toda a minha carreira sem perder nenhuma prova. Terminei quase com média 8. Então, acabei tendo um desempenho, assim, nem era imaginável. Assim, eu nem imaginava aprovar a primeira matéria. Então, para mim, um grande desafio foi encarar o primeiro ano da faculdade. Foi ver o que você consegue quando você se dedica, quando você está focado, quando você realmente se esforça para aquilo. Então, para mim, foi um grande desafio, né? Então, eu sou médico, trabalho aqui no Brasil 4 anos com medicina integrativa. Hoje, o meu foco é muito mais mulheres, né, acima de 40 anos, mas atendo também homens. E acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui, que é ver a paciente como uma parte emocional, espiritual, física. Acredito muito na reposição hormonal, na suplementação, que são todos pilares que a gente vai trabalhar no The Choice, né? Então, hoje minha vida é dedicada para isso e é isso. Esse sou eu. Meu nome é Ricardo Santana, eu sou graduado em Educação Física, bacharel, pós-graduado em Personal Training. A psicologia, ela veio até mim. Sou personal trainer também, que nem o Ricardo. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho o Timóteo, tenho a Catarina. Eu considero o nosso casamento realmente um marco que salvou minha vida, né? Gente, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista, sou personal trainer também. Estou nessa lida desde 2000. Então já faz um tempinho, entrei na faculdade em 97, eu sou mais velho que tu, então tu não és o velho, porque eu tenho 49 anos agora na segunda. Assim, de dificuldade, de superação, eu acho que ainda que a mais latente foi uma das mais recentes da minha vida, foi em 2014, quando eu estava indo visitar meus pais em São Pedro e eu sofri um acidente de moto. E eu estava indo normal, né, para quem conhece São Pedro de Alcântara, SC 281, que vai lá para cima, pista livre, e um senhorzinho de 75 anos estava no acostamento, resolveu fazer o retorno e eu chapei de frente a 110 por hora de moto. Fraturamos 2 joelhos, tornozelo,
ruptura de ligamentos que nunca foram reconstruídos, a mão esmagada, reconstruída com titânio e um período ali de 1 ano de recuperação para voltar a ser uma pessoa normal de novo, produtivo, trabalhando. E uma coisa que é ali que eu aprendi, que é tu sempre tem como te reinventar, tu sempre tem como conseguir alguma coisa. Basta que tu saiba o que tu quer, saiba por que tu quer e que tu tenha alguém junto, como tu está fazendo agora. Eu tive pessoas excelentes do meu lado, ao mesmo tempo que também nesses períodos de dificuldade são excelentes peneiras, para tu ver quem está contigo, só para fazer companhia, quem está realmente por ti. Então nessa hora foi legal e eu aprendi a não me frustrar com as pessoas que saíram de perto e comecei a valorizar as que ficaram. Ou as que chegaram do nada, de onde tu menos esperava, eu tive bastante ajuda. Dentro daquela dificuldade onde eu podia ter ficado deprimido, eu vi muita coisa boa que surgiu e de lá pra cá, por causa daquilo, eu sou uma pessoa bem melhor, bem melhor. Eu não ouso reclamar das coisas, não tenho direito para isso. E quando ele deu ali a lição, a primeira coisa que veio na minha mente foi um ano muito marcante, uma decisão muito importante na minha vida, por conta de toda a criação que eu tive, as crenças que eu tinha, foi pedir a exoneração do meu cargo de escrivã de polícia em plena pandemia. Foram 12 anos, e aí a gente vem com aquele monte de pensamento, né? Hoje eu tô com 42, mas na época eu já tinha 38, hoje eu vejo que eu ainda sou muito jovem. Mas eu sempre me perguntava, e se eu tomar essa decisão? E se não der certo? Só que eu já vinha há alguns anos me sentindo muito triste. Eu lembro que eu entoava um mantra antes de entrar na delegacia. E não era o trabalho em si. O trabalho em si ele é muito bacana, eu gostava. Mas é toda a questão envolvendo a instituição, um trabalho que não estava alinhado com as minhas inclinações. E é muito doido, porque aquilo que eu já tinha como lifestyle, desde a minha primeira graduação, porque a primeira antes de ser policial foi farmácia e bioquímica. Eu já era menina que ia pra academia, com marmitinha, na época todo mundo xingava o barulho de ovo, o cheiro de ovo cozido, né? Aquilo, hoje é super moderno, fazer isso normal, naquela época todo mundo odiava, enfim. E aí eu tomei a decisão, eu nem se cogitava a pandemia ainda, eu virei o ano, não, esse ano eu vou tomar uma decisão. Eu não pensei em plano B, eu ouvi a seguinte frase e virou o meu mantra: o plano B é fazer o plano A dar certo. Aí na época eu procurei uma profissional que me auxiliou, uma psicóloga, né? Então a gente foi construindo isso juntas, veio a pandemia e por incrível que pareça, a pandemia ela foi o gatilhozinho que precisava, porque como eu fiquei um mês em casa, quando eu retornei para aquele ambiente, eu disse, cara, não dá, não consigo. E foi uma decisão tão bonita, assim, porque no dia que eu pedi exoneração de fato, eu senti tirando um peso das minhas costas. E aí na época eu era só personal. E aí no início do ano eu tinha me tornado vegana. Então tudo isso foi um movimento que aconteceu junto. Eu já tinha uma rede social movimentada, eu sabia que as pessoas viriam perguntar, porque até então era aquela marombeira raiz, né? Frango, ovo, batata doce, né? Eu assim, cara, eu quero trazer isso através de informação, clareza, conhecimento, né? Sem ficar militando, sem ficar levantando bandeira, mas digamos que o meu ativismo seria através do exemplo. Né? Eu sou muito tranquila a respeito das escolhas, então assim, foi um ano que me marcou muito, né? Eu não sei se é a palavra que já foi banalizada, mas tal do propósito, mas hoje eu tenho uma clareza absurda de que eu vim pra cá pra fazer isso, né? Sem ter outras vidas, enfim, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o que eu acredito, mas foi para trabalhar com saúde, com nutrição, porque lá eu não sentia que eu estava transformando a vida de ninguém. E hoje, quando eu atendo os meus alunos, os meus pacientes, que alguém muda um pouquinho que seja, porque eu passei pela vida daquela pessoa, não tem preço, não tem preço. Então eu percebo que é isso. A questão financeira ela é sempre um reflexo, mas a minha satisfação pessoal e profissional depois dessa decisão, eu sempre falo, nem no pior dia, aqui no mundão, que eu já chamo de mundão, né, vida autônoma, assim, nem no pior dia tá perto do que eu vivi lá dentro da instituição. Então tem gente que acha que tá velho, cara, com 30, com 35, eu olho assim, eu falo, sabe com que idade tu vai morrer? Cara, eu acho que eu vou morrer com 120, 130, olha lá. Então, não sei se eu tiver vontade de fazer outra faculdade, eu vou fazer outro esporte, eu vou fazer, eu me sinto jovem, por dentro e por fora, eu me sinto... Enfim, foi minha melhor decisão. Mas é difícil, né? É difícil de Foi muito, muito, porque eu não vinha de uma família
com poder aquisitivo elevado, não tinha ninguém para me dar um suporte, assim, se não der certo, né? Faço o quê? Tinha um carro no meu nome, pouco dinheiro na conta, o que se fazia? E servidor público não tem fundo de garantia, essas coisas, né? Foi embora, último salário, acabou. Mas quando tu, não sei se é energia ou o que é, mas quando tu coloca o teu foco naquilo que tu acredita, pessoas, circunstâncias, foi tudo surgindo. Eu só pensava assim, eu sou inteligente, eu tenho perna, eu tenho braço. Trabalha, estuda, que o retorno vai acontecer. Minha primeira formação é biologia. E cheguei até a 7ª fase e aí percebi que não era, né? Também já fui funcionária da Receita Federal, também vi que não era. Até um dia que a psicologia, ela veio até mim. Eu trabalhava numa instituição religiosa na parte contábil. E eu cheguei ao meu líder e disse para ele, olha, seguinte, o contador falou para mim que, olha, quem investiu, dou muito certo na contabilidade. E ele disse para mim o seguinte, Kátia, você ganha muito dinheiro, porque você é competente. Mas o teu propósito de vida não é números, são pessoas. E aquilo revolucionou internamente em mim. Fui para casa, conversei com meu marido, já com 2 filhos. Gessé tinha seus 10. Jéssica com 5, 4, 5. Eu já com meus 34, tenho 56, eu sei que não parece. Tudo certo, gente. Ó o leão, deixa ele preso. E o primeiro dia de aula, introdução à psicologia, eu olhei aquilo e disse, meu Deus, eu nasci para isso. E aí já foram vários anos e existe um propósito. Eu acredito muito em propósitos. Quando eu me coloco nele, algo se movimenta. Eu acho que é isso, a gente está aqui e algo está se movimentando. Essa sinergia, ela não é um acaso, não é? Nossa, eu tô um negócio que você está me falando. Não é? É isso, é um complementar que a gente fica e para mim é muito prazeroso estar aqui. E primeiramente, eu queria agradecer demais, que eu me sinto muito lisonjeado em receber esse convite de participar dessa equipe fantástica. E assim, a minha história, não tô copiando a Fernanda, mas tem a ver, tem alguns aspectos assim, porque desde a graduação de Educação Física, eu sempre tive um sonho de entrar para a Polícia Rodoviária Federal. E comecei a estudar logo, acho que no início da graduação ainda, estudei e para estudar com um concurso desse a gente tem que se abster de outras coisas, como para estudar para medicina, é um negócio difícil assim, Então eu dividia o que eu adorava praticar esporte, eu fui atleta quando menor, e dividia entre a Faculdade de Educação Física e os estudos ali para a PRF. Aí me formei, comecei a trabalhar, mas a minha cabeça estava tipo 90% voltada para a Polícia Rodoviária. Era aquilo ali que eu queria para a vida. Aí fui lá, fiz o primeiro concurso, fiquei raspando, não passei. Logo em seguida veio, depois de alguns anos, ainda continuei estudando, mas fiquei pensando, será que eu continuo, tal, mas ainda com aquela ideia. Aí apareceu um concurso do DEAP, eu fui fazer, passei e entrei, fiz o curso de formação e até ali eu já estava trabalhando como personal já há bastante tempo, já tinha bastante aluno. Então assim, a minha ideia sempre foi entrar na polícia e continuar, conjugando isso, porque eu sempre adorei o esporte, sempre adorei a musculação e trabalhar com pessoas assim. Até o momento que eu passei e fui chamado para entrar, só que se eu entrasse na polícia eu teria que dar uma ré em tudo que eu já tinha feito ali como personal.
E para equilibrar os dois, a gente sabe que, tipo, um acaba sendo perdendo. Então foi uma decisão assim que, pô, cara, passei tantos anos estudando para isso, é o que eu queria. E daí eu tive que me permitir estar errado, não estar errado, mas ser mais flexível, porque eu sempre fui muito rígido. E a minha esposa sempre me ajudou muito com isso, olhar de uma forma diferente, tem outras possibilidades. E eu assim, cara, eu peguei e fui lá, fiquei 2 semanas inteiras assim, era o tempo que eu tinha pra pegar e dizer assim, não quero. Ligar pra lá, mandar um e-mail e cancelar a minha vaga que já estava garantida. Aí fui lá, mandei o e-mail, cancelei. Aquilo ali também me deu uma leveza, mas eu ainda tava assim naquela tensão. Eu assim, cara, desisti de um negócio que eu fiquei muito tempo e tal. Aí quando veio um dia que eu acordei de manhã cedo, era umas 5 horas da manhã, tava lá lavando o rosto, tava tomando banho para ir trabalhar, para ir atender um aluno. E eu pensei, pô, se eu tivesse entrado, esse horário eu estaria agora indo lá para trabalhar. E eu assim, cara, eu ia preferir, eu tô muito feliz podendo ir para academia e proporcionar uma saúde, uma qualidade de vida, uma evolução para a pessoa, muito mais feliz do que eu estaria lá fazendo aquela outra função e tal. E aquele ali foi o momento que eu relaxei, assim, me deu uma leveza e a gente realmente começa a ficar mais fluido, ficar mais leve, e realmente, cara, é isso aqui que eu quero. E então eu acho que o principal foi me permitir ser mais flexível, olhar as coisas de uma forma diferente. E aquilo hoje, cara, esses anos todos na academia, assim, como a Fernanda mesmo falou, a gente vê a evolução de um aluno, chegava lá cheio de dor nas costas. Eu tenho vários alunos com 2, 3 hernias de disco que não podia nem se abaixar e, tipo, fazendo terra com 100, 140 quilos, eles, cara, nunca podia caminhar e tal. Então, a gente vê que realmente, como o Ricardo também falou, que o movimento cura, o esporte cura. E, cara, esse é o caminho que eu quero seguir, continuar seguindo. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho o Timóteo, tenho a Catarina, e enquanto cada um tava falando assim, né, tava pensando em algumas desafiadoras. Tive o Timóteo na pandemia, então toda a gestação e ele vir ao mundo também foi bem desafiador na pandemia, assim, né, no isolamento. E a minha esposa não conseguia sair, obviamente. Com a Catarina, quando ela nasceu, ela já pegou bronquiolite, então em 7 dias eu fui 10 vezes no hospital com ela. E quando ela foi para ser internada, e aí na médica disse, vamos tentar mais uma vez, pai? Vai para casa. E graças a Deus, naquela, pai, vamos tentar mais uma vez, vai para casa. Mas pensando numa experiência assim, bem revolucionária, eu sempre lutei muito contra a timidez, assim, né? Falar em público sempre foi uma grande dificuldade para mim, enorme, né? Apresentar trabalho, sempre uma grande dificuldade. Preferia fazer do que falar, assim, né? Só quem realmente já viveu uma questão de falar em público sabe o quão desafiador é e como às vezes poderia chegar até num pavor, assim, né? Aí eu me lembro que em 2013 eu fui a um retiro espiritual, né? Toda a minha vida, na verdade, foi dentro de uma fé cristã, né? Sempre imbuído disso, sempre amei o que fiz, sou pastor, então desde a adolescência já sabia o que eu queria ser. Mas nesse retiro espiritual eu tive uma experiência com Deus marcante demais e que eu não consigo explicar para vocês, porque não foi algo humano, não fiz um curso de oratório, não fiz um curso de algo de como se posicionar, como falar, o tom de voz, mas foi algo, uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. E a partir dali eu comecei sabe, aquela timidez começou a quebrar alguns paradigmas. O André sabe, congregar conosco, a gente tem uma igreja relevante e toda vida que eu subo e eu começo a pregar, eu tenho uma maior certeza que na verdade não veio de mim, que era impossível eu falar em público, simplesmente impossível. Isso foi totalmente uma ação de Deus, assim. Então eu colocaria como uma das
maiores experiências assim com Deus, e chegava ao nível do pavor, né? Não era tipo assim, não, dava pra falar, não. Aqui é impossível já, nesse nível. Então, foi algo de Deus. Foi uma experiência muito bacana. E obrigado, né, pelo convite, quando me ligou. Eu disse, lá vem coisa maluca. Coisa doida. Estou bem feliz, quero agradecer o convite também e trazer todo mundo, né, conhecer as histórias. E eu e o meu marido, então, vou compartilhar uma história que para mim eu acho bem importante, bem relevante. Uma das coisas que tu falou na hora da nossa conversa, né? Tu falou assim, eu escolhi vocês porque eu gosto muito de vocês como casal, vocês como família, como empresários, negócios, tudo mais, né? Então, eu e o Clândio, eu considero o nosso casamento realmente um marco que salvou minha vida, né? E depois ter conhecido Jesus, né? Ali no processo, porque se não fosse, também não estaria casada com certeza. Mas eu vim de uma família bem desestruturada, bem conturbada, com pais separados, irmão drogado, situações bem difíceis. Eu e o Clândio, a gente era vizinhos, amigos de infância. A gente começou a namorar, eu tinha 13 anos, ele 17. E com 15 anos, eu 15, ele 18 para 19, a gente engravidou, tivemos o primeiro filho. Depois, bastante dificuldade financeira, tudo. O Senhor nos levou para outra cidade para conhecer Jesus, porque naquele lugar, naquele ambiente, longe da minha família, eu passei vários momentos assim psicológicos e emocionais bem difíceis. E eu era aquela pessoa que falava mal de todo que é crente, sabe? Por isso que eu digo que a pessoa que fala mal, quando ela se converte, ela é uma besta. E a minha sogra tinha ido pra Universal, eu falava, meu Deus, vai dar dinheiro pro pastor, né? E tal. E aí um dia eu fui escondida pra igreja, porque realmente eu tava mal. Nem o Clândio sabia, mas eu tinha virado, neurótica por limpeza, tudo. Foi um monte de coisa acontecendo, assim. E o meu filho era pequenininho, o Clândio trabalhava o dia inteiro, eu ficava em casa, comendo, engordando. E aí eu vi assim, cara, o que eu vou fazer? Eu queria dormir o dia inteiro e vários, hoje eu sei que eram quadros depressivos, né? Entrei na igreja, pensei, à tarde, ninguém vai ver, né? Tinha 6 pessoas, o pastor falou, irmã, vem aqui na frente, meu Deus, mas naquele dia, à tarde, um pastor que falava tudo errado, todas as palavras tinham erro de português, o Espírito Santo veio ali na hora e eu me converti através daquele pastor. Nessa primeira ida? Não. Nessa primeira ida. Na primeira ida? Na primeira ida já fiquei, ele falou, vamos fazer um propósito, 7 quartas-feiras, eu falei, vamos fazer. Aí eu, nossa, assim, a minha vida mudou. Em 6 meses, eu me batizei, a gente casou na igreja, que a gente não era casado, apresentei o nosso filho, consegui um trabalho, que eu estava desempregada, na cidade ninguém dava emprego para quem era de fora, eu consegui esse trabalho. Então, assim, um monte de coisa aconteceu. Eu não tinha dinheiro para o casamento, o dinheiro apareceu, todo mundo ajudou e tal, né? Foi assim, sobrenatural. Quando recebeu dinheiro, bônus e coisa, e a gente começou parece que a vida foi assim, mudou, real, da água pro vinho. E dali em diante, várias coisas aconteceram. Depois o Clândio passou no concurso da Eletrosul, voltamos para Floripa, e a gente, em seguida, teve a nossa filha. E hoje a gente tem 2 filhos, um tem 28 e a outra tem 22, né? A gente tem 2 netos, 2 meninos. Então, a nossa vida hoje, 30 anos a gente tá junto, eu vejo como esse uma grande vitória, né? Porque casado cedo não é uma coisa comum, assim, dar certo.
Né? Você já ser uma voz? Já? Sim, tem 5 anos o meu neto e tem o mais velho e o outro é bebezinho de 4 meses. É um filho e uma filha que vocês têm? É. Então o neto mais velho é filho do seu filho? Os dois são. Os dois são. A Luísa não casou ainda. Aí. Cara, que história bonita, desde novinhos vocês estão juntos. Passaram o perrengue juntos, venceram juntos. História linda, é uma novela. É uma novela, é uma novela. Emocionante. E aí Vocês têm eu. que se orgulhar disso aí. Eu sempre conto esse testemunho porque virou um propósito contar. Tem ajudado muitas mulheres, muitos casais. Eu sinto muito esse propósito. Quando eu fui perguntar para os meus pais, eu me formei em terapeuta sistêmica, um monte de coisa, né, para ter todos esses conhecimentos aí, para também ajudar mais pessoas. E como é que eu vou dizer? Das tarefas, né, era perguntar para os nossos pais quando eles estavam grávidos, quando eles descobriram que estavam grávidos, né, minha mãe estava grávida, o que eles sentiram, o que ela sentiu, o que a tua mãe sentiu, o que o teu pai sentiu. E a minha mãe falou, ai, fiquei alegre, fiquei feliz, não sei o que, a minha mãe bem animada assim. E o meu pai falou assim, a gente tentou para ver se salvava o nosso casamento. Aí eu falei, cara, olha o peso que a gente carrega, né? A expectativa que eu tinha era de salvar o casamento deles. E aí, o que eu não posso encontrar um casal que eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que fazer essas pessoas voltarem, né? Todo mundo que passa na minha frente tá separando, não, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, não posso conversar. Eu nasci pra fazer todo mundo ficar casado, então eu tenho... Não sou nem pra te ajudar. Não, eu só quero ajudar, assim, sabe? E é tão incrível que... Já salvou vários casamentos. Muitos, e tem tantos testemunhos, assim. Hoje a gente tem uma mentoria para casais, assim, é uma coisa maravilhosa. Tem autoridade para isso. É verdade. Exato, então eu vejo que Deus me usa muito, né, para frutificar nessa área. Mas o que começou essa parte do bem-estar, de saúde e tal, nessas 2 gestações eu ganhei muito peso. Eu sempre pratiquei esporte e tal, mas na gestação a gente não fazia, então eu comia, ganhava muito peso. E aquela coisa do corpo, eu sempre gostei de dietas, de me cuidar e tal. E eu também conheci a Herbalife, a gente é presidente da Herbalife, né, de suplementação e tudo mais. Então aquilo ali veio em conjunto de ajudar pessoas a se transformarem na parte da saúde, né, da alimentação e tal. E aquilo foi, tipo assim, é o que brilha o meu olho. Ajudar as pessoas a mudar a saúde delas, a alimentação delas, ajudar os casais. Eu falo assim, tá, tu tá chegando, mulher, mas eu vou mudar a tua casa, tá? É a tua casa, todo mundo que vai mudar. Então eu trabalho a tríade de corpo, mente e espírito. A gente faz isso. Sempre fiz isso de forma presencial. Aí, um pouco antes da pandemia, eu fiz um jejum de 1 ano sem doce, sem açúcar, né? Porque eu estava sentindo que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, algo novo. E eu tava assim, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço, então eu vou jejuar, eu vou orar. E aí o Senhor me entregou que eu tinha que fazer alguma coisa ali no digital. Eu comecei a fazer, aí lancei o meu programa de emagrecimento online e tal. Assim, ó, tava travado, em 1 mês eu consegui gravar tudo, sabe? Rápido. E quando eu lancei em outubro de 2019, eu me preparei ali, tava arranhando, né? Quando veio a pandemia, explodiu, porque Deus estava preparando para aquele momento. Porque a gente fazia tudo presencial. A gente tinha lá se lascado, né? Tipo, nessa área ali. E aí deu um boom, né, amor? No nosso trabalho, no nosso negócio. Todo mundo comprava tudo todo online. Mundo comprava tudo online, todo mundo engordou, todo mundo aquela coisa toda. E aí a gente começou a fazer muito esse trabalho. Eu sou o meu cliente transformado, eu sou o avatar transformado, né? A pessoa, ela olha pra mim, ela quer o resultado que eu tenho. Então eu comecei a fazer lives para ajudar as pessoas na pandemia. Todo dia, 7 da manhã eu faço, né? Agora é 3 vezes na semana. Mas eu faço um devocional com essas mulheres.
Então toda manhã, toda semana eu tenho um tema, eu falo para elas, mulheres e casais, né? E ali eu falo da saúde, do corpo, da mente, do espírito. E assim, resumo da pandemia para cá, temos 30 e poucos mil alunas e muita gente com testemunho. E assim, ó, o último testemunho que a pessoa fala, emagreci 20 quilos, 10 quilos. Porque primeiro eu mudei a minha cabeça, eu conheci Jesus, eu me batizei, meu casamento mudou e não sei o quê. Então esse é o meu propósito de vida, é transformação dessas 3 áreas ali, naturalmente impactando o profissional e tudo, né? Cada um aqui trabalha com uma área completamente diferente, né? Tipo, nutricionista personal, vocês não, né? Vocês 3, mas casa de psicóloga, pastor, a Vanessa trabalha com isso também, né? Com transformação, mas me veio um negócio muito forte que todo mundo que está aqui hoje, todos que estão aqui reunidos, que estão trabalhando nesse projeto, eles adoram transformação. Você lembra quando você nos fala, esse cara, porra, o que empolga, o que me motiva a estar aqui? Porra, cara, o André pode ser outra pessoa daqui 4 meses e eu vou ter colocado a minha participação ali. Eu acho que é algo muito gratificante. Pra mim, quando eu aprendo demais, sabe, essa transformação de você pegar uma pessoa de um jeito e falar, cara, eu vou contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência de alguma forma para essa pessoa sair de A e vir para B. Todo mundo aqui trabalha com transformação. Todo mundo aqui trabalha com transformação. E todo mundo aqui todo mundo gosta de pessoa, gosta de transformação, gosta de mudança. Ninguém aqui é do mercado financeiro. Todo mundo pode investir, mas não é a paixão, não é o que você exerce no seu dia a dia. E todo mundo, eu não, meio que pensei e não pensei, mas agora parando pra pensar, conversando, falei, cara, todo mundo gosta de pessoa, gosta de... Eu tava refletindo isso aqui. Não é um negócio assim, cada um falando e a gente falando de transformar vidas, né? E é algo assim incrível, porque pra mim é muito mais prazeroso pegar uma paciente que tá, tipo assim, no fundo do poço, tá no seu pior momento, e ver essa pessoa mandar aquele depoimentozinho, falar assim, poxa, doutor, foi um negócio... É bom ter paciente saudável também, tá, Vanessa? É bom, mas assim... Mas também transformação. Também é que elas chegam pra mim assim, claro, mas eu te mando só pra fazer o ajuste fino. Você dá aqueles primeiros passos, mas depois você manda, né? Vanessa, mas é muito bom, sabe? Você pegar uma pessoa que tá sem expectativa, sem perspectiva, que tá há anos com dor, sofrendo, com insônia, ou com sobrepeso, com autoestima lá embaixo, e gerar essa transformação. Eu gostaria eu acho que o projeto é isso, sabe? Uma coisa que me frustra muito, eu já passo a palavra, me frustra demais, sabe? As pessoas, as mulheres, os pacientes, os homens que eu atendo, que eu não consigo transformar, não é por falta de recurso, não é por falta de tempo, não é por falta de conhecimento técnico, não é falta de tecnologia, é simplesmente questões emocionais, comportamentais, e vamos colocar um adendo aqui de espirituais, que pra mim é muito forte. Então assim, como é que cara, é associar? Você vê aquela pessoa e fala assim, cara, a única coisa que impede essa pessoa de alcançar isso é ela mesma. Se ela não é uma doença rara que você fala, cara, eu não sei como tratar, eu não sei como ajudar. Então assim, é fantástico ver vocês falando de transformação, e é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Comigo, e eu espero que aconteçam com muitas e muitas pessoas com tudo isso que a gente está fazendo.